Olá, eu sou o professor Vanderlei Júnior e hoje vamos abordar o tema trabalho de uma força. A gente inicia a nossa discussão estudando a origem da palavra trabalho. Trabalho vem do grego tripalion ou trepalion, onde tri significa três e palos significa madeira. Tripalion era um instrumento agrícola de madeira utilizado pelos gregos. No entanto, com a ascensão do Império Romano, a gente tem que a palavra trabalho passa a simbolizar perda de liberdade, porque só trabalhavam os escravos e os pobres. E tripalion passou seu nome dado a um suporte, onde os escravos eram amarrados para serem torturados. No entanto, na Baixa Idade Média, com a retomada da urbanização e do comércio, a gente tem que os trabalhadores passam a serem um pouco mais respeitados. Porém, somente no século XVI, com a globalização do comércio e as grandes navegações, é que trabalhar passa a ter um sentido honrado, você passa a ter mérito por trabalhar. Mas e na física? O que a gente chama de trabalho? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Imagine que você tenha duas situações. Por um lado, você tem ali um rapaz atendendo o telefone. E do outro, um menino que puxa muito um burrinho sem conseguir, no entanto, tirá-lo do lugar. Qual dos dois realiza maior trabalho? Intuitivamente, você pode associar o trabalho à força e falar assim, o menino, o que ele faz? Ele faz muito mais força para puxar o burrinho, então ele realiza maior trabalho. Não! Porque trabalho em física tem um outro significado. Trabalho é diferente de força. Se o rapaz que está atendendo o telefone faz uma força na vertical para cima, vocês concordam que o telefone se desloca na vertical para cima para que ele possa atender? Então, se houve deslocamento na mesma direção de aplicação dessa força, a gente fala que essa força realizou o trabalho. Então, qual é a direção? Vertical. Se a força para levantar o telefone foi na vertical e houve deslocamento na vertical, agora, a força que o rapaz faz realizou o trabalho. Agora, se eu pego ali o menino puxando o burrinho, quando ele está puxando o burrinho e o burrinho não se mexe, apesar dele fazer uma força muito grande, não há deslocamento. Se não há deslocamento na reta que você aplica a força, o trabalho é nulo. Então o trabalho que o rapaz faz é maior do que o trabalho que o menino faz, porque o trabalho que o menino faz é nulo. Então na física a gente diz que uma força realiza trabalho quando há deslocamento na mesma direção que essa força é aplicada. Pode ser no mesmo sentido ou no sentido contrário. Observe esse exemplo. A menina exerce uma força sobre a caixa, deslocando essa caixa na horizontal. O deslocamento também está na horizontal. Eu posso falar que essa força realiza trabalho? Sim. Se há deslocamento na direção de aplicação da força, essa força realiza trabalho. Agora observem que quando a menina puxa a caixa para a direita, o deslocamento também é para a direita. Isso faz com que a gente diga que essa força realiza um trabalho motor, um trabalho positivo. Quando a gente estudar energia daqui a alguns dias, vocês vão ver que esse trabalho motor é o trabalho responsável por doar energia ao sistema, para transferir energia para dentro do sistema ou do corpo. No exemplo seguinte, no entanto, eu vou pedir para vocês prestarem atenção na força vermelhinha, na força de atrito. A superfície tem atrito. Eu pergunto, a força de atrito que está atuando sobre a caixa realiza trabalho? A força de atrito está na horizontal, o deslocamento também está na horizontal, então se existe deslocamento na direção que eu aplico a força,
a força realiza trabalho. No entanto, observe que o deslocamento está para a direita e a força de atrito para a esquerda. Ou seja, a força de atrito tem o sentido contrário à do deslocamento. Isso faz com que eu denomine esse trabalho realizado pela força de atrito de trabalho resistente ou trabalho negativo. Quando a força aplicada está na mesma direção do deslocamento, mas no sentido contrário a ele, eu falo que essa força realiza um trabalho resistente. Quando nós estudarmos energia, a gente vai ver que o trabalho resistente é uma forma de tirar energia de movimento do corpo ou do sistema. Tudo bem? Agora que a gente sabe a relação matemática do trabalho, a gente pode perguntar qual que é a unidade dessa grandeza no sistema internacional. Se a gente olhar com carinho, a gente tem ali que a força é dada em newtons e a distância dada em metros, o deslocamento. Então o trabalho é o produto de força vezes a distância, newtons vezes metro. Essa unidade recebe o nome de Joule, em homenagem a James Prescott Joule. O Joule vai aparecer para vocês no estudo da termodinâmica. Ele conseguiu estabelecer a relação entre a energia mecânica e a energia térmica. E tem grandes trabalhos nessa área. E além disso, a gente não pode deixar de falar que o trabalho é uma grandeza escalar. Quando eu tenho vários trabalhos, para somar esses trabalhos eu não preciso considerar direção e sentido. É só somar esses valores. Agora, para a gente ver alguns casos particulares de trabalho, a gente precisa revisar uma coisinha. Você está lembrado que o ângulo nulo ele vale 0 e o cosseno de 0 é 1. Quando eu tenho vetores perpendiculares, eu tenho ali o quê? Um ângulo reto, 90 graus, o cosseno vale 0. E se eu tenho um ângulo raso, em que ele vale 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Então eu pergunto para vocês, o que acontece com a relação matemática do trabalho quando o deslocamento possui a mesma direção e sentido da força? Eu pergunto para vocês, qual é o ângulo entre o deslocamento e a direção da força aí? Se vocês observarem, se o deslocamento está para um lado e a força está para o mesmo lado, em mesma direção e mesmo sentido, o ângulo entre o deslocamento e a força é 0. Se o ângulo entre o deslocamento e a força é 0, a gente tem que o cosseno de 0 é 1. Então, a gente vai ter que o trabalho da força vai ser força vezes distância vezes 1, ou simplesmente força vezes deslocamento. Então, toda vez que eu tiver que a força e o deslocamento estão na mesma direção, estão na mesma reta, o cosseno do θ vale 1 e eu não preciso colocá-lo na fórmula. Mesmo porque, se a gente lembrar da decomposição de vetores, o cosseno de θ é só uma forma da gente achar componente na direção do deslocamento. Então, na maior parte dos casos, a gente vai calcular trabalho como F vezes D e o cosseno de θ valendo 1. Nesse próximo exemplo, eu quero que vocês calculem para mim qual é o trabalho realizado pelo Yoshi para manter essa barra a 2 metros de altura, sendo que o peso da barra é de 1000 newtons. Então você pode pensar aqui, para manter a 2 metros de altura, o trabalho realizado vai ser força vezes distância vezes o cosseno de θ. Eu vou ter que o trabalho vai ser a força, que é 1000 newtons, vezes a distância, o deslocamento, que é 2, vezes 1 metro, que vai dar 2000 joules. Tudo bem? E agora, se eu perguntar para vocês, qual é o trabalho realizado pela força peso da mala quando a moça caminha 50 metros?
Se eu falar para vocês que o peso da mala é de 40 newtons, de novo, trabalho da força, se ela anda 50 metros, a gente tem que o trabalho força vezes distância, o trabalho é 50 vezes 40, o trabalho vai ser 2.000 joules. Tudo bem? Não! Por que não? Exatamente. Observem, no primeiro caso, a gente tem que o trabalho é nulo. Por quê? Porque eu pergunto para vocês, qual é o trabalho que o Yoshi realiza para manter o halter? Eu pergunto para vocês, quando eu mantenho o halter nessa posição, existe deslocamento? Não. Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Olha a situação da força-peso na mala. A moça está deslocando na horizontal. A força-peso está na vertical. Também não tem deslocamento. Então a gente vai falar assim, quando que o trabalho da força é nulo? Quando não tem deslocamento, que é os dois casos, ou quando há deslocamento, no entanto, o cosseno do ângulo é zero. Quando o cosseno do ângulo é zero? Quando o ângulo vale 90 graus. Então, observa, no caso do Yoshi, ele está segurando, ele está mantendo o peso lá em cima e não tem deslocamento. Tem a força-peso, não tem deslocamento, trabalho é zero. Se eu perguntasse qual é o trabalho para levantar o peso, haveria deslocamento, porque eu teria deslocamento na vertical, a força-peso na direção vertical, haveria trabalho da força-peso. Mas para manter o halter naquela altura, não vai ter trabalho. A mesma coisa, a menina está se movendo? Tá, ela está se movendo na horizontal, mas na vertical, onde atua a força-peso, não tem deslocamento. Então, o trabalho dela, ou o trabalho dela da força-peso, é nulo. Para a gente encerrar a discussão de hoje, vamos fazer esse exercício. A advertência feita pelo patrão ao funcionário na situação apresentada está correta? Então ele fala para o funcionário que o funcionário não vai receber porque ele não está fazendo trabalho, ele não está trabalhando. E o patrão está com um livro de física na mão. Faz sentido? Se a gente estivesse falando de trabalho na física, faz. Porque o rapaz, para segurar a caixa, ele faz uma força na vertical. E quando ele se desloca na horizontal. Então, semelhante ao caso da mala que a gente viu no exemplo anterior, se a força está na vertical e o deslocamento está na horizontal, não existe deslocamento na direção da força. Qual é a consequência disso? A força que o rapaz está exercendo não realiza trabalho. Então, se o patrão estiver falando da força, do trabalho realizado pela força, ela não realiza trabalho e ele não teria que receber. Claro que a situação é surreal e não tem nada, e não é uma situação física. Mas, mesmo assim, o rapaz ainda podia contra-argumentar. Falar assim, olha, quando eu levanto a caixa, eu faço uma força na vertical e tenho um deslocamentozinho. Então, algum trabalho eu estou fazendo. Mas isso é só para a gente poder discutir o conceito. E por fim, eu quero resolver esse exercício, o último exercício da discussão de hoje, sobre trabalho. A mala de 20 kg pode ser transportada por 10 metros na horizontal de dois modos. De acordo com a figura 1, carregada na alça, ou 2, puxada pela correia por uma força de 30 newtons, que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. O atrito entre as rodinhas do plano é desprezível e a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira pergunta. Qual é o trabalho da força-peso da mala na figura 1 e 2? Segunda pergunta. Qual é o trabalho da força de 30 newtons ao se deslocar por 10 metros? E o terceiro. Qual é o trabalho resultante sobre a mala nas situações 1 e 2? Vamos começar com a primeira questão? Força-peso. Eu pergunto para vocês, a força-peso está em que direção? Na direção vertical. Nos dois casos, para onde está o deslocamento? Na horizontal.
existe deslocamento na direção da força-peso? Não. Então o que a gente tem? Se não existe deslocamento na direção da força-peso, eu posso falar que o trabalho da força-peso vai ser zero. Letra B. Qual é o trabalho que a força de 30 newtons realiza ao se deslocar por 10 metros? Vou lá. Eu tenho uma força que está inclinada de 45 graus em relação à horizontal. Então, o que a gente tem? Que a fórmula do trabalho é FD cosseno θ. Esse cosseno θ é justamente para a gente achar a força na horizontal, a componente de F na horizontal. Então, o trabalho vai ser 30 vezes 10 vezes cosseno de 45, que vai dar 210 joules. Tudo bem? Por fim, qual é o trabalho resultante nas duas situações? Como o trabalho é uma grandeza escalar, o trabalho resultante é a soma dos trabalhos das forças que atuam sobre o corpo. Na primeira situação, quem são as duas forças? Normal e peso. Tem deslocamento na reta do normal e peso? Não. Então, o que a gente tem? A gente tem que o trabalho da força peso é zero e o trabalho da força normal é zero. Então, o trabalho total vai ser 0 joules. No segundo caso, observe que eu também tenho o peso e a normal e o trabalho dessas forças é nulo, porque não existe deslocamento na vertical. Mas a gente sabe que a força F realiza trabalho. Ela tem um trabalho que a gente já calculou. Então, o trabalho resultante nessa segunda situação é o trabalho do peso, mais da normal, mais da força F. O trabalho é uma grandeza escalar. Então, eu posso só somar os valores. Então, vai ser 0 mais 210. O trabalho vai ser 210 joules. Espero encontrá-los na próxima aula. Bons estudos e até mais!